Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 6. Uranografia geral. Diversidade dos mundos. 58. Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, vocês visitaram conosco as imensas regiões do espaço. Sob os nossos olhares, os sóis sucederam os sóis, os sistemas planetários sucederam os sistemas planetários, as nebulosas sucederam as nebulosas. Diante das nossas viagens, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmo e desfrutamos antecipadamente da ideia do que seja o infinito. Infinito este que somente poderemos compreender em toda a sua extensão à medida que no futuro formos nos aperfeiçoando. Os mistérios do espaço celeste nos desvendaram o seu enigma até aqui indecifrável, e pelo menos já podemos conceber a ideia de que as coisas são universais. Agora é preciso deter a marcha para que possamos refletir. 59. Sem dúvida, é belo termos reconhecido o quanto a Terra é insignificante e o quanto é medíocre a sua importância na ordem dos mundos. Foi muito bom termos abatido a presunção humana, a qual os homens dão tanto valor, e termos nos humilhado diante da grandeza do universo. Entretanto, será ainda mais belo interpretar em sentido moral o espetáculo do qual fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer de como esse poder age nas diversas partes deste universo vasto. 60. Como estamos acostumados a julgar as coisas sobre o ponto de vista da nossa pobre e insignificante habitação, a Terra, somos levados a imaginar que a natureza só poderia e deveria agir nos outros mundos segundo as regras e condições conhecidas na Terra. Ora, é justamente nesse ponto que devemos reformar a nossa maneira de julgar as coisas. Lancem por um instante o olhar sobre uma região qualquer do planeta de vocês e sobre uma das coisas que a natureza terrena produz. Não reconhecerão aí a marca de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem igual? Não reconhecerão na asa de um pequeno pássaro das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a maravilhosa fertilidade dessa deslumbrante natureza? Estudem os seres que voam nos ares, desçam até as violetas que estão nos bosques, mergulhem nas profundezas do oceano, e em tudo e por toda parte encontrarão esta verdade universal. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é uma só em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Ela se revela tanto num sol como numa gota de água. A natureza povoa de seres vivos o mundo inteiro com a mesma facilidade que faz rebentar o ovo posto pela borboleta no outono. 61. Ora, se é muito grande a variedade com que a natureza pode se manifestar em todos os lugares deste pequeno mundo, tão acanhado e tão limitado, quanto mais amplo não deve ser este mesmo modo de ação nos mundos maiores. Quanto mais desenvolvida e pujante não deve ser a natureza operando nesses mundos maravilhosos, que, muito mais do que a Terra, atestam a sua incomensurável perfeição. Portanto, não procurem ver em cada um dos sóis do espaço apenas sistemas planetários semelhantes ao da Terra. Não procurem ver nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que vivem ao redor de vocês. Ao contrário, pensem que, assim como em toda a humanidade não existe um homem cuja fisionomia seja igual à de outro, uma diversidade prodigiosa e inimaginável se acha espalhada pelas moradas eternas que flutuam no seio dos espaços. Pelo fato de que a natureza do reino animal
começa no zoófito, corais, esponjas e medusas, e termina no homem, pelo fato de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido, a chuva, a renova incessantemente, de que a sucessão das estações terrenas trazem para esta vida os climas que as diferenciam, não concluam que os milhões e milhões de planetas que flutuam na imensidão do espaço sejam iguais aos que vocês habitam. Longe disso, eles são diferentes segundo as diversas condições que lhes foram designadas e de acordo com o papel que coube a cada um no cenário do universo. Esses planetas podem ser comparados com as diversas pedras de um imenso mosaico. Podem ser comparados com a diversidade das flores no imenso jardim. Observação 1. Algumas críticas são feitas a Kardec no que diz respeito à teoria da Lua. Este capítulo foi tirado de comunicações dadas pelos espíritos de Galileu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através da psicografia do astrônomo Camille Flammarion. Kardec adverte tratar-se apenas de uma teoria, que, embora original e com aspecto científico, ainda não havia sido confirmada. Ele faz o registro por ser a única, na época, a dar uma possível explicação para o fenômeno da rotação lunar. Seu critério é justo e não implica na concordância dele com essa ideia errada. As comunicações mediúnicas, principalmente sobre as questões científicas, não podem ser aceitas sem comprovação. Os espíritos são homens desencarnados e estão muitas vezes apegados a teorias que elaboraram durante a vida terrena. O mesmo ocorre com a teoria da incrustação, para a formação da Terra, que será descrita mais adiante. Hoje, evidentemente absurda, mas que na época foi aceita por muitos estudiosos. Kardec as menciona como informação sobre as ideias vigentes na época, mas sem admiti-las como comprovadas. Herculano Pires com adaptações. Observação 2. É importante observar que os homens têm a tendência de imaginar que a vida em outros planetas deva ser semelhante à da Terra. Talvez esse seja um dos erros mais graves que ele comete. É quase impossível que nessa quantidade infinita de planetas distribuídos pelo universo exista um tipo de vida similar ao nosso. Seria mesmo rebaixar a divindade, caso isso fosse verdade, pois seu poder de criação ficaria muito limitado. A própria Terra nos fornece vários exemplos de como a vida se manifesta de forma diferente. Se não vejamos, os peixes precisam de água para viver. Os animais precisam do ar. Os répteis e os anfíbios podem viver tanto na água quanto na terra. Existem bactérias que só conseguem viver na ausência do oxigênio, e assim por diante. Portanto, sejamos mais humildes e aguardemos até que a nossa evolução se realize para que possamos abranger outras realidades.